Eu acho que, em tese, pensando nos termos até anteontem, quer dizer, até essa mudança toda, quer dizer, agora eu já não sei bem como é que isso tudo vai funcionar, eu sempre achei que o parlamentarismo era um sistema melhor, porque permitiria justamente que a representação fosse mais efetiva e que o governo pudesse se organizar não em função de um sistema em que, bem ou mal, tem o peso unipessoal do presidente é muito forte, e no presidencialismo você podia ter um sistema em que no Congresso se resolvesse. A questão toda, no caso concreto do Brasil, eu votei pelo parlamentarismo e perdemos, né? Quem votou. Porque a população está de tal maneira motivada pelo voto direto que ela não aceita a representação. Quer dizer, que eu vou votar num deputado e ele que vai escolher o primeiro-ministro, quem vai mandar o primeiro-ministro, não eu. E se eu elejo o presidente, ele só for uma rainha ou um rei. Então é difícil aqui no Brasil a nossa cultura política aceitar o parlamentarismo. Do ponto de vista técnico, eu acho que seria melhor. Agora, isso supõe que a representação seja bem feita. Quer dizer, por quê? Pega o nosso sistema eleitoral. Primeiro, aqui tem uma distorção enorme. Pela regra realmente democrática, cada pessoa tem um voto, não é isso? E os representantes deviam corresponder a essas pessoas, mas não é assim. São Paulo tem o quê? 30 milhões de eleitores, digamos, e tem 70 deputados. Todos os estados criados recentemente, que são lá antigos territórios, eles têm, pela lei, 8 representantes, independentemente do número de habitantes. Então, é muito mais. Um deputado de São Paulo representa muito mais gente do que um deputado de Rondônia, digamos, ou de qualquer outro estado desse. Não obstante, o voto é igual no Congresso. Então, nós não estamos realmente expressando o conjunto da vontade da população. Isso para falar numa distorção gritante. Vai mexer nisso. Não deixam, porque o São Paulo vai mandar em tudo. Né? E, de fato, em nenhum lugar do mundo você pode deixar que seja só isso. Mas, no nosso caso, nós exageramos muito. Há uma deformação muito grande entre os eleitores e o representante, por causa disso. Mas não é só por isso. Acabamos de assistir o fenômeno Tiririca, que não é novidade. É apenas mais expressivo. Você faz aqui no Brasil, os partidos fazem uma coligação e elegem o deputado. Se um tem 1 milhão de votos, e se ele precisa para se eleger 200 mil votos, ele elege junto com ele 5, 4 mais. Que não são nem necessariamente do partido dele, porque pode ser feita uma coligação. Então você vota num e elege outro. Então é difícil ter parlamentarismo dentro dessas regras. Né? Você precisaria mudar. Eu sou favorável ao voto distrital, misto. É difícil, eu não vou entrar em detalhe, é difícil no Brasil. Mas se quisesse ter idealmente, seria assim. Seria assim. Ideal. Agora é difícil. Você pode ter parlamentarismo quando você tem um Congresso que represente. Quando o Congresso não representa, a população vai preferir eleger o presidente, porque pelo menos esse representa. Né? Não é por acaso que a população sabe em quem votou para presidente, mas não sabe quem votou para deputado. Porque o presidente representa, você tem uma certa ligação. Pode ser bom, pode ser mal, mas ele tem a maioria. Outra. Não. Meu nome é Júlio e eu queria falar uma coisa. No começo, o senhor presidente comentou sobre a Revolução Gloriosa. Você falou que foi essencial na evolução da democracia. Mas ela também foi essencial no desenvolvimento do capitalismo, que é um sistema em que, em geral, as classes menores são exploradas. Então, tem sempre esse conflito entre democracia e capitalismo. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito disso. Primeiro que exploradas as classes menores são em todos os sistemas. O sistema socialista, pelo menos o realmente existente, era igual. Era pior, na verdade. Não tinha menos direito. Na China, que tem um misto de capitalismo com socialismo, as regras sociais não existem. Então, essa desqualificar a democracia por causa do capitalismo é frágil como argumento. Né? O problema é o seguinte, não tem regime, que eu saiba, que pelo menos permita maior luta pela igualdade do que a democracia, a despeito do capitalismo. E o capitalismo, hoje em dia, é predominante. Você tem capitalismo no mundo todo, com exceção talvez de Cuba e Coreia. Agora, na Coreia não tem capitalismo, mas também não tem democracia. Tem um regime absolutamente autoritário.
Então, onde hoje talvez tenha havido uma conciliação maior entre ideais de certo igualitarismo e democracia, foi nos países nórdicos, Suécia, Noruega, mas são países de população pequena e onde houve realmente uma forte pressão social pela igualdade, através de impostos, não sei o que e tal. E em termos ideais era melhor que todos fossem, mas não tem, historicamente você não tem nenhuma situação em que você tenha, por causa de ter um regime mais coletivo, mais democracia, não tem. E por ser mais coletivo, então é melhor para as pessoas viverem. Também não é verdade. Então eu acho que é melhor, apesar do capitalismo, garantir a democracia. Pior é capitalismo sem democracia. Né? E que é o que está acontecendo, por exemplo, na China. Tem capitalismo sem democracia. Né? Tudo bem, que está crescendo muito. Do ponto de vista capitalista, é o melhor de todos. Do ponto de vista da democracia, não. Não tem liberdade partidária, não tem a internet, eles interferem e tal. Você tem em Cuba, Cuba é mais igualitário, isso é indiscutível. Agora, não tem democracia. Como é que você compatibiliza essas questões? Eu acho que é difícil você imaginar que você vai ter uma coisa perfeita. É difícil. Mas eu acho que não se deve simplesmente dizer desqualificar a democracia por causa do capitalismo. Eu acho que é o contrário. Você tem que lutar para ter mais democracia, mesmo no capitalismo, o que implique mais igualdade dentro do capitalismo. Muito difícil. Porque o capitalismo, até por definição, ele acumula capital, ele não acumula igualdade. Por isso tem ação social da sociedade e do governo, para compensar isso. Mas eu não conheço nenhum regime realmente que tenha coletivizado e que tenha garantido a liberdade. Não tem nenhum. Nenhum. Diga. Oi, meu nome é Pedro. Você falou que você não conhece nenhum regime que tenha tido esse tipo de tratamento de equilíbrio econômico e social. E será que a gente não está historicamente preso a esses valores iluministas que foram criados há 200, 300 anos atrás? E a gente sempre pensa em alinhamento, a gente sempre pensa em direita e esquerda a partir desses ideais. E se isso não é anacrônico ou maniqueísta, e se dá para pensar em alguma coisa fora desses ideais? Eu não sei bem o que você está chamando. Os ideais iluministas têm a ver com a liberdade, com o liberalismo, em última análise, né? Muito bem. Eu acho que hoje ninguém pensa mais estritamente nesses termos. Quer dizer, você não pensa mais em termos de que o que vai assegurar a liberdade e o progresso é a liberdade do indivíduo, que era basicamente a razão e o indivíduo. É difícil defender esse ponto de vista. Né? Você hoje, por isso que eu falei, você tem toda uma luta pelos direitos sociais, toda uma luta pelos direitos coletivos, toda uma concepção que não é iluminista, que é pós-iluminista, mas não nega o iluminismo, nem Marx negava. Né? Pelo contrário, dizia que tem que ser herdeiro do iluminismo e ultrapassá-lo, ir mais longe do que o iluminismo. Né? Então, eu acho que isso que é a questão. Você não pode jogar fora na lata de lixo da história a liberdade, etc., etc., em nome de que você quer ter outras dimensões. Você tem que juntar essas outras dimensões. Né? Quanto à esquerda e direita. Esquerda, no tempo que se pensava, no século XIX, digamos assim, em 20, o que era a esquerda? Era basicamente a ideia de que você tinha que ter mais igualdade através da coletivização dos bens de produção. Dos meios de produção. Não é isso? Você não pode ter a propriedade privada dos meios de produção. E, bom, se não tem a propriedade privada, vai ser de quem essa propriedade? Idealmente, se for ler o que está nos sonhos do Marx, seria comunitário. É a famosa ideia do Marx jovem. Uma sociedade que você não tinha nem mesmo especialização do trabalho. Eu amanheço com vontade de ser caçador, no outro dia eu sou pintor, eu sou um homem completo. Isso é uma utopia, nunca aconteceu. Né? Bom, mas então no que resultou esse ideal de você ter a apropriação coletiva dos meios de produção? Resultou na hipertrofia do Estado e no controle do Estado, primeiro por um partido, depois por uma clique. Isso foi o que aconteceu em termos digamos, da ideia da esquerda clássica. A esquerda tal como ela se fez assim, foi assim na Rússia, que virou a União Soviética, foi assim na China, assim em Cuba, onde você teve coletivização dos meios de produção, e não foi completa, mas onde você teve, ao mesmo tempo você teve a hipertrofia do Estado e o controle do Estado por uma clique.
em nome de uma classe ou de um ideal, acabaram controlando e sufocaram até o próprio crescimento da economia. Né? Então, o que poderia ser esquerda fora disso? Que é o que você está perguntando. Se ele pensar de outra maneira. Eu acho que é o sentido de justiça, a luta por essas várias dimensões novas da questão social, da questão dos direitos coletivos, a luta por mais igualdade, né? E oportunidades e acesso, e fazer com que cada vez mais pessoas participem do processo decisório. Isso que eu acho que pode ser, em termos fora da esquerda da classe. A esquerda da classe não era isso. A esquerda da classe era você ter realmente a clássica marxista, uma coisa, a leninista era uma ditadura em nome do proletariado para impor a coletivização dos bens de produção e depois se divide e todos vão felizes. A primeira parte aconteceu, a segunda não. Nem se dividiram, nem foram felizes. Então, como é que você vai pensar a esquerda sem pensar em liberdade? Como é que você vai pensar a esquerda sem pensar na potencialidade das pessoas? Como é que você vai pensar a esquerda sem pensar no meio ambiente? Como é que você vai pensar a esquerda sem pensar na igualdade de gênero? Como é que você vai pensar a esquerda sem pensar que a expressão do sentimento sexual é uma coisa livre e diversificada? A esquerda tem que entrar nessas questões. Tem que assumir essas questões como parte dela. E não tanto a coletivização dos bens de produção. Primeiro porque não houve, ou quando houve não deu resultado. E segundo que não tem mais onde amparar essa ideia, não tem nenhum lugar do mundo em que isso ocorra. Agora, tem sim lugar do mundo que você regula a propriedade. Você diminui o poder que tem o proprietário. Você submete a propriedade, o proprietário, às regras que interessam ao bem coletivo. Acho que isso que é esquerda. Tem uma gama de partidos que você no Brasil não atrasaria esse projeto de democracia? Uma quê? A gente aqui tem uma gama de partidos, a gente tem um número absurdo de partidos. Isso não atrasa esse processo de luta por esses ideais, como a revolução ecológica, a democracia? Atrasa, quer dizer, o nosso sistema partidário é um desastre. A partir da representação, como eu disse aqui, que é distorcida. Atrasa, sim. Atrasa, sim. Porque o pior que atrasa disso aí é que, ao mesmo tempo, você perde a crença na eficácia do sistema representativo. Por que o Congresso é mal avaliado? Em parte é por isso. Né? E por que você tem, crescentemente, tendências a que o Executivo assuma tudo? Porque o Executivo vai mais rapidamente para essa direção do que o Congresso. Então, é claro que atrasa. Nosso sistema, eu não creio que o brasileiro seja o ideal, ao contrário. Eu não conheço outro país que tenha um sistema de voto igual ao nosso, que é proporcional uninominal. É Jabuticaba. Só tem aqui. E dá no que dá. Tem desse lado também, viu? Então, agora, das mulheres tem preferência, porque nenhuma falou até agora. Vamos lá, quem? Oi, meu nome é Gabriel, sou do Dente em Foco. O senhor lutou muito contra a ditadura e sofreu as consequências dessa luta quando foi exilado. Quando retornou, o seu trabalho para reconstruir a ditadura foi muito importante. A ditadura não, a democracia. A democracia. Para reconstruir a democracia foi muito importante. Nesse momento, o Egito e a Tunísia conseguiram essa liberdade da ditadura. E conseguiram a liberdade da ditadura. E muitos outros países árabes estão lutando para conseguir essa liberdade. Com a sua experiência, o que o senhor acha que pode ser feito para que a democracia possa se instalar mesmo e para que esses países cresçam? Bom, você sabe, não existe, como eu tentei mostrar aqui, democracia sem instituições que assegurem regras de distribuição do poder. E também não existem as instituições sem uma cultura política, sem pessoas que acreditem nisso e que lutem por isso. Né? Os casos não são semelhantes do Egito e da Tunísia, da Líbia, são diferentes. Eu não conheço eu não conheço nada, na verdade. Eu conheço pouco essa região. No caso da Tunísia, aparentemente você tem mais possibilidades de construção de uma democracia. Por quê? Porque você tem uma classe média mais ampla lá. Você tem uma população mais educada. A ditadura tunisiana deu acesso à educação. Por razões várias, teve educação. Então você, talvez na Tunísia, você possa constituir partidos. E possa constituir regras. O Egito eu acho que é mais complicado. Porque o Egito, você vê, quando dá uma imensa mobilização popular, o que surgiu?
O exército. Quem está mandando lá é o exército, que mandava antes. Caiu o ditador, mas temos que ver ainda o que vai acontecer. E o que tem no Egito, pode ser que tenha, que também lá tem outros setores e tal. Tem os irmãos, o que é forte fora do exército é a Irmandade Muçulmana. Até que ponto a Irmandade Muçulmana tem essas ideias? Em tese, eles recusaram o terrorismo. Não se declaram favorável ao terrorismo. Uma das facções mais importantes do terrorismo contemporâneo nasceu no Egito. Chama-se Vadismo, W-A-A-D, era o cara. Foi preso e tal, depois foi expulso para a Arábia Saudita e deu no Bin Laden. Né? Começou no Egito. Aí o Saddam botou todos eles na cadeia. Bom, cadeia, perseguiu, não sei o que e tal, mas eles existem e parece que houve uma certa conversão a alguma regra democrática. Eu não sei se houve, porque no limite você tem o exército e essa força. O mundo ocidental fica esperando muito que o El Baradei possa ter um papel importante. O El Baradei veio aqui e falou daqui, onde eu estou sentado. Eu conheço o El Baradei, quando veio aqui por causa da energia atômica, aquela coisa toda, que ele foi secretário-geral. Só que ele mora fora do Egito há 20 30 anos. Não tem realmente enraizamento no Egito. Então eu não sei o que vai acontecer no Egito. Fora disso, tem que ver como é que os americanos vão jogar. Porque, de fato, os americanos sustentaram o regime do egípcio. Né? E sustentaram para ser contrapeso lá, justamente ao outro setor islâmico. Agora os americanos estão pisando em ovos para saber como é o que fazem. Né? Como é que vão jogar as outras forças que estão lá, não só a Europa, como as forças islâmicas que estão presentes na região. É muito complicado. Além disso, tem uma outra questão que a gente tem acho eu que tem que ir devagar, que é o seguinte: tudo que eu falei aqui se referia ao mundo ocidental. Os autores que eu citei, as experiências que eu citei e tal. Bom, eu não quero dizer que eu não sou favorável, como era lá o presidente americano, Bush, e com os neoconservadores americanos, do que eles chamavam de regime change. Vamos mudar o regime e fazer democracia. Isso não é assim. Democracia são valores. Tem que ter a cultura. Né? Uma coisa é ter eu acho, essa é a opinião minha, né? Que você tem alguns valores que devem ser universais, direitos humanos. Aí eu acho que você tem que lutar e não tem que respeitar a diferença. Não é possível aceitar que uma mulher seja apedrejada porque foi adúltera, ou um homem. Não tem cabimento, isso é inaceitável. Não é possível aceitar que se torture alguém. Esses são direitos inalienáveis e tal e coisa. A forma de governar, aí tem alguns direitos que eu acho que tem liberdade de expressão, de organização, mas nós não podemos querer que o mundo islâmico funcione como uma democracia americana, porque não vai ser. Não vai ser. Você tem que entender que isso, nem a China vai ser. Você lutar por valores democráticos não significa dizer lutar para que a forma institucional ocidental se generalize no mundo. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso que estamos falando aqui não é fácil. Eu estou dizendo o seguinte: tem regras que devem ser universais, direitos humanos, liberdade e tal. Agora, você tem que entender que as culturas variam, os interesses variam, e que você não pode julgar o outro só pelo seu padrão de democracia. Tem que haver uma certa, digamos, aceitação do outro. Eu disse aqui que é fundamental da democracia. Né? Então, mesmo que o Egito, suponhamos, que não resulte uma democracia representativa ao nosso estilo, né? E mesmo que ele não incorpore todas as dimensões, se aquilo lá tiver liberdade, funcionar, tiver alguma regra de sucessão, já eu acho que já é um avanço considerável. Aqui e ali. Aqui. Já foi ali. Então vamos lá, pronto. Eu sou a Júlia Félix, da oficina Dante em Foco. É uma grande oportunidade para mim estar aqui dialogando com o senhor. Bom, senhor presidente, de que maneiras o crescimento econômico e político da China pode influenciar na economia de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos? Bom, já influencia. O mundo de hoje não pode ser entendido sem que se entenda o que está acontecendo na China. A China, de alguma maneira, já influencia diretamente. Primeiro, porque a China compra toda a dívida dos Estados Unidos. A China exporta muito e tem um excedente enorme de recursos, né, que ela usa para comprar
a dívida americana. Os americanos estão gastando mais do que produzem, o governo americano. Então o que o governo americano faz? Ele lança papéis, empréstimo. Quem compra é a China. A China tem nas reservas dela, eu não me lembro, uma coisa assim como 3 trilhões de dólares. É uma loucura de dinheiro. Se isso parar, os Estados Unidos quebram. A China acabou de comprar a dívida da Espanha e de Portugal. Não toda, mas um pedaço. Lançaram um bom momento de dificuldade, a China foi lá e comprou. Então a China já é parte do jogo capitalista do mundo. Ela está salvando o sistema capitalista no mundo para funcionar. Segundo, a China produziu uma consequência tremenda e foi muito favorável a nós. Que a China começou a prosperar e ao prosperar ela precisa de mais matéria-prima e mais comida. Basicamente a estratégia chinesa com relação ao resto do mundo, além de se exportar e ter reservas, é de ter acesso a comida e a minerais. Olha, o que nós exportamos para a China? Minério de ferro e soja. Mas isso deu um salto enorme aqui ao Brasil, porque o preço do minério de ferro e de soja subiu no mundo todo. Bom, isso tem seus problemas também. Isso afetou o câmbio no Brasil. O câmbio brasileiro hoje é um câmbio que, como nós vai entrar muito dólar aqui também, nós temos 300 bilhões de reserva, a nossa moeda, o real, passou a ficar muito valorizada, os nossos produtos ficaram caros para exportar. Então nós temos problema na nossa indústria. Então a China, ao mesmo tempo que ajudou muito em termos da expansão de matérias-primas e de minerais, ela nos colocou uma questão: o que nós vamos fazer para poder continuar sendo um país industrial? Não é problema da China, é problema nosso. E não adianta pensar que a China vai parar, porque ela não vai parar. Então nós é que temos que decidir. Como é que nós vamos resolver isso? Melhorar a tecnologia, aumentar a produtividade, estudar mais. A China está fazendo um esforço gigantesco educacional, gigantesco, muito maior do que o nosso. Então a China já está afetando o mundo. E ela vai crescer, está crescendo, hoje é a segunda maior economia do mundo. E a China tem uma eficácia enorme. Eu conheço a China, eu estive várias vezes na China. A China está reduzindo a pobreza, não tenham dúvida quanto a isso, ela está reduzindo a pobreza. Então a China é um fator que não se pode pôr à margem no mundo. E é claro que eu esperaria que houvesse mais liberdade na China. Mas a China é a China. Então aquilo que eu disse sobre o mundo ocidental, eu não posso esperar que a China seja igual ao Ocidente, porque ela não é o Ocidente, ela tem outra cultura. E os chineses provavelmente nunca desfrutaram de tanta liberdade à moda deles como desfrutam hoje. Eles não têm liberdade de organização política, eles não têm liberdade de expressão, não têm, mas nunca tiveram. E hoje eles têm até hoje tem cota para ir para a universidade, não é? Nada é livre, mas é mais livre do que foi no passado. Então, pensar que a China vai estourar porque vai querer repetir a experiência ocidental, eu não acho que vai acontecer. Eu espero que ela possa liberalizar mais lá o sistema deles. O sistema chinês, não tenho dúvida, é capitalista, com controle. É capitalismo de Estado. É um capitalismo de Estado. Então ela está influenciando o mundo desses dois lados. Por exemplo, pelo modelo, o modelo de capitalismo de Estado. Eu não gosto de capitalismo de Estado. Eu acho que o Estado tem que ter um papel forte. Sempre tem que ter. Mas capitalismo de Estado implica em controle, em autoridade. Implica em regular, muito. Se choca com a liberdade. Então, o modelo chinês não é do meu agrado. Economicamente, eles avançam muito. E você não pode pensar o mundo aqui para frente sem pensar a China e o que vai acontecer com a China e como é que nós vamos reagir ao fenômeno chinês. Que eu acho que vai ser um desafio imenso para o Brasil. Se nós temos um problema na nossa frente, é saber estrategicamente, quer dizer, pensando mais adiante, daqui a 20, 30 anos, o que nós vamos ser? Como é que nós vamos nos preparar para esses 20, 30 anos? A começar pela educação. Um menino chinês vai para o colégio às 8 da manhã e volta para casa às 7 da noite. E as famílias chinesas competem entre elas para saber como é que os filhos estão. Porque elas sabem que os filhos só terão acesso a algumas escolas dependendo da nota. E que essas escolas têm cota, não racial como aqui, por província. Tá? A província vai tal cota. E para ir para Pequim, tudo lá é hierarquizado. E tudo é cota. E como tem muita cota e muita hierarquia, também tem protecionismo. Né? Mas eles fazem um esforço educacional tremendo que nós vamos ter que fazer. Quem mais?
Bom, meu nome é Fabrício e eu gostaria de saber do senhor presidente qual é a importância da oposição numa social-democracia e como reconstruí-la aqui no Brasil. Bom, eu acho que a oposição é importante para a democracia, qualquer que seja. Não existe regime democrático sem que haja oposição. Obviamente pode haver circunstâncias em que todo mundo esteja de acordo, não o que fazer, né? Mas é muito raro que isso aconteça e o papel de quem tem inquietação é começar a ver, bom, isso aqui pode ser melhor, não sei o que e tal. Eu acho que, no caso do Brasil, nós vivemos um momento que é um momento muito, muito peculiar. Por quê? Falando em português, claro, o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos? Eu costumo dizer que as datas importantes do Brasil foram, primeiro, a Constituinte de 88. Por quê? Porque garantiu a democracia. E garantindo a democracia, abriu possibilidade da mudança social. Me explico. O Brasil cresceu muito na década de 70. Cresceu a taxas chinesas. O regime era militar. O general Médici tinha 75% de aprovação. Eu estava na oposição. O general Médici tinha 75% de aprovação. Tortura andava solta no Brasil. E a economia crescendo. Os salários não cresciam. A educação não melhorou substantivamente. Melhorou um pouco. Bom, eu escrevi um livrinho chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza, de 1975. Os dados estão lá. São Paulo crescia muito economicamente. A população crescia mais depressa ainda. Educação, saúde, salário, tudo piorava. Por quê? Porque o governo fazia um esforço enorme para crescer a economia, como a China. Então amarrava tudo, arroz salarial, pegava impostos e investia. O governo fez grandes empresas, que concentraram a propriedade, as grandes empresas estatais. A taxa de crescimento econômico foi boa, o resto não foi bom. Com a Constituição de 88, a sociedade, que já começou a se exprimir antes, através da pressão pela democracia, da direta já e tal, passou a pressionar. Então o governo não teve mais alternativa. O que o governo passou a fazer? Melhorar a educação, a saúde, fazer a reforma agrária e a previdência social. Por quê? Porque ou faz isso ou cai, porque tem voto. E como não tinha dinheiro, parou de investir. E todo mundo reclama hoje. A taxa de investimento público é baixa. Por quê? Porque em vez de investir na Petrobras, na Eletrobras, na Telebrás, não sei o que lá, investiu na educação, na saúde, na reforma agrária, na previdência social. Então, a democracia forçou a que se tomasse consciência da existência do pobre e da sociedade. Daí por diante, o discurso passou a ser esse. Então, eu acho que a Constituição é um marco dessa virada. O segundo marco foi a abertura da economia, que foi feita por um presidente impopular, que foi impeachado, Collor, que era meio estourado. E foi lá e abriu a economia. Todo mundo reclamou, eu inclusive. Bom, por quê? Porque dizendo, abriu sem preparar o Brasil. Mas talvez se fosse preparado, não abrisse nunca. Bom, o Brasil estava crescendo, veio dos militares, uma concepção de que nós tínhamos que nos isolar do mundo para crescer. Chamava substituição de importações. Vamos fazer tudo que eles fazem lá fora, aqui dentro, vamos copiar, vamos imitar, não sei o quê, a lá Coreia. Bom, só que o mundo, nesse momento, sofreu por um processo diferente, que é a chamada globalização, que não é uma questão só das consequências políticas, porque a globalização é consequência de uma revolução tecnológica, dos meios de comunicação, dos meios de transporte. Então a economia se integrou globalmente, o Brasil não podia ficar fora, nenhum país ficou fora, só tem a Coreia fora, nem Cuba, só a Coreia está fora. Bom, o Brasil entrou por uma frase que ele quebrou. O que é se integrar? Nós tínhamos o que se chama barreiras tarifárias, quer dizer, para importar qualquer coisa pagava um imposto absurdo. Então você não importava nada, não podia mandar dólar para fora nem receber dólar, tudo era controlado, tudo era controlado. Bom, e nós íamos com a ideia de que não importamos nada, porque nós vamos fabricar tudo aqui, em 100 anos, se é que conseguíamos, não conseguiríamos. Bom, quebrou. Então, o que aconteceu? A primeira reação, isso vai chamar assim, vai sucatear a indústria. Olha, a indústria brasileira está dando um show nesse momento, não sucateou nada. Se preparou, competiu, avançou. Então, a integração. Terceiro, nós vivíamos num caos por causa da inflação. A inflação durou 20 anos, era uma coisa caótica. Então, o terceiro importante foi o Plano Real, que acabou com a inflação. Não é? Quarto, nós mudamos a estrutura do Estado. O governo, em vez de não houve privatização no sentido que fala, foi outra coisa. Foi a adaptação do governo às condições da produção contemporânea. E tudo cresceu, tudo avançou. E não houve diminuição, não houve desnacionalização, nada. Houve uma modernização. Quinto, políticas sociais. Na medida que isso tudo começou a funcionar, e que havia pressão social para educação, saúde, nós fizemos o SUS. Não havia o SUS é o Sistema Único de Saúde.
O pobre do Obama, para fazer uma pequena modificação nos Estados Unidos, quase cai. No Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde. A saúde é ruim? Mas é gratuita. E quando se vê nas pesquisas, houve uma recentemente, os que usam o SUS não acham o SUS tão mal, quem não usa que acha. Né? Mas o pobre hoje tem acesso à saúde, demora, mas tem acesso. Não tinha nada. Isso foi criado depois depois da Constituição e basicamente a partir do meu governo. Bom, isso foi assim. Então, esses são os pontos que fizeram o Brasil avançar. Então, a questão não é só do crescimento econômico, é muito mais do que do crescimento econômico, é do crescimento da sociedade, é criar uma boa sociedade. Muito frequentemente me perguntam, sobretudo no estrangeiro, o senhor acha que o Brasil vai ser capaz de crescer a taxas não sei quanto? Eu não sei se o Brasil vai crescer a taxas chinesas, talvez não. Não sei nem se é preciso. O problema, mas a questão verdadeira não é saber se vai crescer a 5, 7, 8 ou 10. Tem que crescer, no mínimo a 4, 5 é normal. É normal, não é necessário. Mas o importante é que nós vamos criar uma sociedade boa. Não é a mesma coisa uma economia pujante. Pujante para quem? A economia do Brasil nos anos 70 era pujante, havia ditadura militar e tortura. E eu estava no exílio. Pelo menos eu não gostava. Né? Agora, então, a coisa é mais complicada. Nós devemos pensar nesses termos mais amplos, essas várias dimensões do que é uma modificação que não é só econômica. Meu nome é Daniel. Senhor presidente, o senhor citou os partidos brasileiros. Existe alguma perspectiva de mudança na forma de organização deles? Olha, agora mesmo tem uma comissão que foi criada no Congresso. Eu encontrei, porque eu fui a uma festa aqui na Folha, estava lá o senador Sarney, que é o presidente do Congresso, e alguém inconvenientemente perguntou a nós dois se ia haver alguma modificação. Eu digo, eu não acredito. Sabe? É claro que o senador Sarney tem que dizer que acredita, porque ele criou essa comissão lá. É muito difícil haver uma modificação, porque os interesses estão muito entrincheirados lá no Congresso. E se você não fizer alguma modificação, não vai ter partido. Mas também os partidos não querem, não entenderam, acho eu. Estou dizendo aqui, falo do meu partido. Não entenderam que é isso que nós falamos no final da conversa aqui. Quer ter uma participação em partido, tem que criar o psdb.com, pt.com. Quer dizer, em que as pessoas tenham acesso ao debate e que esse debate não seja o que é hoje num partido. O partido hoje discute a política interna. Pode ver nos jornais de hoje, quem vai ser o presidente, quem vai ser não sei o que lá no diretório. Isso não interessa a ninguém. A ninguém não interessa, aqueles poucas pessoas que estão querendo esse tipo de vida. O que interessa é discutir questões substantivas. O que nós vamos fazer com as cheias em São Paulo, a enchente? Como é que vai resolver o transporte em São Paulo? Educação, o que está acontecendo em São Paulo ou onde seja? E se os partidos abrirem esse debate, e abrir o debate não é do jeito que eu acho que tem que ser, na internet. Né? E se permitir uma participação ativa através dos meios modernos, pode ser que os partidos voltem a ter um certo impulso nessa direção. E não acredito que as sociedades como a nossa, que é moderna, que está avançando, que cresceu bastante, vai crescer mais, que ela se motive a não ser por causas. Eu estava nos Estados Unidos, eu conto isso sempre, quando estava para ser escolhido Obama. Eu achava que ia ser a Hillary. Falei com o Clinton estava certo que ia ser a Hillary. Foi o Obama. Por que foi Obama? Porque o Obama descobriu que podia falar mais amplamente através da mídia, das redes, e porque o Obama significava nele próprio uma mudança importante, um negro que vai virar presidente dos Estados Unidos. Como Lula, é um trabalhador que vira presidente do Brasil. Isso em si tem significado. Tá certo? Isso em si, mesmo que a pessoa não tenha consciência, tem significado. Né? Bom, pode fazer coisa boa ou coisa ruim, isso é outra questão, mas naquele momento é isso. Bom, então, e ele foi capaz de fazer um discurso que, yes we can. Isso não quer dizer nada, né? Sim, nós podemos. Bom, não é nada. Mas que dava a impressão, porque ele era negro, porque ele foi para Harvard e virou doutor não, mas formou-se por Harvard, ele, de alguma maneira, significava, sim, eu posso, sim, nós podemos. Bem, eu acho que as sociedades contemporâneas, elas para funcionar os partidos, eles têm que abraçar causas. Vocês falaram, alguém perguntou de voto, de sistema, mudança do voto. Se um partido tiver coragem de dizer, vamos supor uma causa que eu não sei nem se terá aceitação,
Eu acho que o voto deve ser facultativo e não obrigatório. É controverso. Tudo bem. Mas se o partido tem essa causa e luta por ela, como ele é controverso, uma parte vai dizer sim, outra parte vai dizer não. Mas toma partido. E partido é para você tomar, não é para você ter uma posição estável. Eu tomo partido, estou de acordo. Ou eu quero voto distrital puro. Mas os partidos não adotam causa. Isso, a conversa dos partidos, ou é tópica, a Irenice roubou não sei o quê. Tá bom, aí dá um movimento, não sei o que lá. Ou isso é tópico. Ou então é retórica, é aquele que todo mundo está de acordo, eu vou acabar com a pobreza. Todo mundo. Quem não quer acabar com a pobreza? Né? Mas, não, os partidos têm que entrar onde a coisa está, onde você pode realmente dizer, eu penso isso e aquele pensa aquilo. E tem que ser um pensamento não em função do meu interesse de ser eleito para isso ou para aquilo, isso virá como consequência. Se não for assim, vai ser eleito também, porque a máquina funciona. Mas para ser partido, no sentido que você está perguntando, só se os partidos tiverem coragem de assumir causas. Não é dizer, olha, eu acho que tem que mexer nisso. Isso precisa de líder, ou líderes, que arrisquem. Líder que não tem coragem, que não se arrisque, que não assume uma coisa nova, para que não é líder. Hoje, como é que se faz a campanha eleitoral? Você faz pesquisa de opinião, todos fazem. Vem o mesmo resultado, vem sempre a mesma coisa. A saúde vai mal em primeiro lugar. Não é verdade, a saúde, as pessoas, é a saúde que está pior no Brasil. Não, eu acho que a educação está pior que a saúde, mas enfim, isso é o que eu acho. A saúde, depois não sei o quê, aí vai lá para a televisão e diz, eu vou resolver a saúde, repetem o que a pesquisa diz. Ora, liderar não é repetir o que as pessoas estão dizendo, é criar um novo. Você pensa isso? Eu não, eu penso outra coisa, vou convencer você. Se eu tiver capacidade de convencer você, eu mudo. Senão você não muda. Mas o que acontece? As pessoas fazem a campanha para ganhar a eleição, depois governam de outra maneira. Quando chegam lá em cima, não vão seguir o que eles disseram na campanha. O que disseram na campanha é que o marqueteiro mandou dizer, que é o que a opinião média diz. Mas quando você chega lá, você tem os verdadeiros problemas. Então, não quero falar, não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para fazer política partidária. A presidente Dilma, a primeira coisa que ela tem que dizer é não aos sindicatos. Não é isso? Tem que dizer não, porque tem que manter o salário mínimo de 545, porque acha ela que é o compatível com a possibilidade da economia. Quer dizer não ao sindicato. Na campanha não vai dizer nada disso, nem vai falar que vai mexer nisso, que perde. Né? E eu não fiz isso não, eu disse que eu ia fazer. É um momento especial. E fiz. E deu muita dor de cabeça para mim, claro. Mas então é isso, está faltando essa seiva nos países. Aliás, não é só no Brasil, não. Um ou outro lugar do mundo você tem gente que é capaz de dizer as coisas. Fora, quando os partidos não operam, quando o poder não opera, o que opera? É o mercado. É o mercado, repete tudo. Você tem, e você vai levando pelo impulso do mercado. A economia vai bem, a economia vai mal. Mas não tem outra questão em discussão, porque ninguém está discutindo outra questão. Vamos terminando. Bom, eu tenho, vamos, a minha vetusta idade, eu me canso. Chegar ao final. Então, quantas perguntas? 2? 3. 3? Faço as 3 e eu respondo as 3. Tá, então 3 perguntas e responde. Eu não decido quem. Meu nome é Luísa e eu queria perguntar ao senhor presidente bem, o senhor convidou especificamente a nós, jovens, e para estarmos aqui dialogando, e queria saber o que o jovem brasileiro poderia fazer, não necessariamente se filiando a partidos, mas para atuar nessas coisas. Segunda. Tem um aqui. Então são 4, vamos lá. Prazer, meu nome é Flávio e eu gostaria de saber, na sua opinião, como sociólogo, se, visto o que houve, o xadrez internacional, a posição dos Estados Unidos, a ocupação do Oriente Médio e no Norte da África, se haveria, após agora a ONU foi empurrada com o incidente pelo presidente Bush, se seria necessário uma refacção dos valores da ONU, uma retificação, uma nova ONU, como um órgão de funcionamento para mediar as opiniões. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Leonardo. Gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa, agradecer a oportunidade. Eu estava lá embaixo no museu, estava lendo uma carta que o Gaddafi enviou para o senhor, em que ele dizia que a globalização ela está enfraquecendo o Estado Nacional, tanto a globalização do mercado como a globalização das informações.
E talvez o maior exemplo disso é a crise no Egito e no Oriente Médio. Eu queria saber aonde, na opinião do senhor, esse Estado Nacional que está enfraquecido pode encontrar força para garantir os direitos naturais do homem, os direitos individuais dos cidadãos. Pronto? Mais uma. Você já fez várias, né? Tem uma moça que quer fazer lá. Você está muito inquieto? Pergunta. Fala antes de falar. Boa tarde, meu nome é Luísa. Eu gostaria de saber qual é a diferença na prática de um governo de esquerda e um governo de direita. E você? O senhor comentou sobre a China e o papel dela na economia mundial. O senhor acredita que em algum momento a evolução econômica da China vai esbarrar na bandeira comunista que o partido único que a China tenta criar, se algum momento não vai dar para segurar a redemocratização da China? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o que pode fazer os jovens? Eu acho que não tem receita, mas aonde é que você se sente motivado? Atue onde estiver motivado. A motivação é muito variável. Pode ser por uma causa diretamente imediata, de, sei lá, uma escola de gente que precisa de apoio, você vai lá dar aula, um trabalho voluntário. Pode ser uma causa ecológica. Pode entrar num partido, não é necessário, mas pode. Depende da motivação. Eu acho que o importante é atuar. O importante é pensar sobre o que está acontecendo e tomar partido. Não entrar num partido, tomar partido, que é uma coisa diferente. Eu acho que o jovem, como tem mais energia, enfim, não tem os compromissos que a vida traz para cada um de nós, tem mais possibilidade de falar. Eu li recentemente um livrinho de um francês chamado Stéphane Hessel. Tem 90 e quantos anos? 3, 4, 6, mais, 96. O título do livro dele é muito interessante. Chama-se Indignez-vous. Tenho indignação. Um homem de 96 anos, que foi um dos redatores da Declaração dos Direitos Humanos, escreveu aos 96 anos, concitar o pessoal, tem indignação. O jovem deve ter indignação. As causas podem ser várias, mas sem indignação a coisa não anda. Tem que ter não conformismo, não conformidade. Com relação à ONU e o que fazer e tal, isso se liga um pouco também à questão da China. E a outra questão que foi do Estado Nacional. Bem, a ONU foi criada no final da Segunda Grande Guerra Mundial e, no fundo, ela era a expressão dos dominadores. Eram os 5 países que venceram, mais ou menos. Inglaterra, França, China, União Soviética e Estados Unidos. Era isso. Né? E é isso. Formalmente é isso. Isso é anacrônico. É anacrônico, você hoje tem outros países, a importância relativa dos países mudou, o Conselho de Segurança, que é quem tem maior poder na ONU, ainda é isso. Então a ONU em si mesmo ficou uma balbúrdia, porque ela tem uma Assembleia Geral que tem, sei lá, 190, 200 países, não dá para decidir, porque são países de peso muito diferentes uns dos outros. As coisas importantes vão para o Conselho de Segurança, que é dominado por esses 5 países. O Japão está fora, a Alemanha está fora, a Alemanha hoje é um país fortíssimo, o Brasil está fora, a Índia está fora. Então você vai ter tem que haver alterações na estrutura de poder da ONU. A ONU hoje criou, não a ONU, os países criaram o G20, primeiro foi o G7, G20, que são instituições positivas, que aumentam o número de pessoas que participam do debate, mas não tem poder. Porque para você ter poder tem que ter instituições. A ONU domina ainda, porque a ONU tem o Fundo Monetário, está ligado à ONU, o Banco Mundial, a OMC, não é da ONU, mas enfim, tem uma relação que não está ligada ao G20. O G20 não tem poder efetivo. É só poder de tentar orientar o conjunto dos países. Então nós vamos levar, eu acho que ainda algum tempo, tateando para ver que ordem se organiza aí, ou se vai se organizar alguma ordem. Porque às vezes é melhor não ter muita ordem. Deixar que haja uma certa pluralidade de focos, mas que se entendam. A ONU cumpriu uma missão e cumpre, muito importante. Nunca mais houve guerra mundial depois da ONU. Já é muita coisa. Você tem guerra localizada, mas não tem grande choque. Então, eu acho que tem que dizer que não é que a ONU tenha sido inútil. Não foi. Agora, estamos nessa evolução, estamos vendo o peso relativo dos países está se redefinindo. Não é? Bom, nessa redefinição, você entra com a questão do Estado Nacional. O Gaddafi, quando ele fala em Estado Nacional, é para ter o direito de fazer o que ele disse ontem. Aqui mando eu e não os outros.
não está falando realmente em nome dos direitos universais. Eu acho que a ONU garante mais os direitos universais do que os Estados nacionais. Por exemplo, todas as grandes campanhas inovadoras foram lançadas pela ONU. Questão da energia, questão de mulher, questão da raça, questão da água, questão... Tudo isso nasceu de movimentos, não é do Conselho de Segurança, mas da ONU, e não dos Estados nacionais. Os Estados nacionais, em geral, ficaram muito mais fechados e muito mais aferrados a interesses locais do que os... Eu não acho que o mundo do futuro vai dispensar digamos, o cosmopolitismo. O que não quer dizer que os Estados nacionais vão desaparecer, nem que eles não tenham função. Eles têm, porque os interesses não são iguais de todos. Então você tem que ter os Estados para defender esses interesses que não são iguais. O nosso hoje não é igual ao da China. Nós imaginávamos que pudesse ser, não é. Estamos vendo agora. Você vê que a presidente Dilma está tentando se aproximar dos Estados Unidos, coisa que seria impensável antes. Para quê? Para contrabalançar a China. Né? Então, os Estados nacionais vão continuar jogando, mas nas questões de direitos humanos, nas questões universais, os Estados nacionais jogam contra. Para começar, os Estados americanos. Os americanos não aceitam, por exemplo, que um soldado seu seja punido por um Tribunal Penal Internacional, porque ele é americano, é como se fosse um ser superior. Né? Então, não aceita. Os Estados são mais egoístas, todo Estado é egoísta. Né? Vai continuar havendo uma espécie de dialética entre o espírito da ONU, que é universal, e o espírito nacional, dos interesses, que são reais também. Como é que isso vai se desenhar, não está claro, mas é bom que haja também uma contraposição ao poder do Estado Nacional, porque senão o Estado Nacional dá Gaddafi. Né? Não dá uma coisa tão generosa assim. Bem, a China, o que vai acontecer com a China? Eu tenho minhas dúvidas sobre o que vai acontecer. Eu acho que eu não conheço suficientemente a China para poder formar uma opinião própria sobre isso. E eu tenho, digamos, sentimentos desencontrados sobre a China. Eu fui 3 vezes à China. Primeiro eu fui quando eu era presidente da República. E eu fui lá porque nós estávamos querendo definir uma parceria estratégica com a China. Foi em 95 ou 6. Bem, nós fizemos um acordo para fazer satélites, estamos fazendo com a China, e nós queríamos que a Embraer tivesse fábrica na China. Fizeram a fábrica na China. Bem, aí eu percebi que quem tinha definido o interesse estratégico não era o Brasil, era a China. Antes do Brasil de definir qualquer interesse, a China tinha definido que o Brasil era parceiro estratégico por causa da comida e do minério, como eu disse aqui. A Embraer foi feita lá, não vendeu um avião para a China. Nada. Fez um acordo, não vendeu um avião. E a China tem uma visão nacional muito forte, do interesse nacional chinês, muito forte. Interesse dela, é direito dela. Não é? Bom, depois eu voltei à China mais recentemente 2 vezes. Para minha surpresa, eu fui bem ao interior da China. Eu fui fui como pessoa, não fui com serviço secreto, segurança, nada. Fui com um casal amigo, eu e a Ruth. Depois eu fui com o filho e esse casal amigo. E nós andamos bem na China. Na região mais pobre, que eles dizem, mais pobre da China, que é perto do deserto de Gobi, no deserto de Gobi, esqueço o nome da cidade, aqueles nomes chineses, mas é lá na Ásia Central e numa província próxima disso. Depois, mais recentemente, eu fui para o sul da China. Bom, eu vi pobreza, mas não vi miséria. Em toda parte eu vi estradas modernas, energia eólica, lá nos confins da China, hotéis pertencentes à Petrobras chinesa, um pouco exagerados, de luxo exagerado, aeroportos como nós não temos, lá longe na China. Então a China está se movendo muito, e não é só o que eu pensei, é na periferia e vai haver essa explosão, porque essa diferença é grande, começa a coisa, não sei. A China funciona num ritmo diferente do nosso. Aqui a eleição é a cada 4 anos, cada 5, no mundo ocidental. Na China eles mudam por geração. Eles dão o nome da geração da melancia, geração do mamão. E muda a geração. Então da 4ª indo para a 5ª. Então agora estão baixando, quem manda, a idade média era de 70 anos, passou para 60, agora querem passar para 50, 55, sei lá o que. E muda tudo. Não é que muda só lá em cima. Muda a China inteira. E eles se preparam para essa mudança. Eles recrutam os dirigentes como uma multinacional. O Partido Comunista Chinês é um partido, e, portanto, também tem todos os privilégios, é partido, aquela coisa de partido único, mas é uma espécie de multinacional.
a pessoa é avaliada o seu desempenho a vida inteira. Tem relatórios, pareceres, não sei o quê, e vai sendo promovido. É uma burocracia. Aí eu li um autor que vocês não devem ter lido, mas que eu gosto muito, chama-se Max Weber, que tem uns trabalhos onde ele mostra que o capitalismo poderia ter nascido na China. Eu não tinha me esquecido disso. E ele dá as razões. Não deu, faltava uma condição, ou seja, a China tem um série de coisas que são, aspas, ocidentais. Ela é mais homogênea, tem regras, e tinha mandarinato. O mandarinato não é uma nobreza, são funcionários de carreira e fazem concurso. Tem meritocracia. Então a China é uma mistura entre um regime autoritário, meritocracia, e ao mesmo tempo dinamismo. É muito complicado para eu fazer uma avaliação do que vai acontecer na China. Não acredito que que eu pensava isso, que fosse acontecer na China o que aconteceu no Brasil. Migração rural urbana, muita pressão, desordem total, vem os militares, põem ordem autoritária, depois nós derrubamos os militares, tem democracia. Não sei. Eu acho que a gente tem que ser humilde diante da história. Pode haver muitas evoluções na China, nem todas negativas e nem todas iguais à nossa, ou ao que nós pensamos que possa vir a acontecer na China. Eu não acho que a China vai marchar para uma democracia de tipo ocidental. Não acho que seja necessário isso. Embora acho que é necessário aumentar a liberdade e tal. Como compatibilizar isso, de novo, esses valores universais com a possibilidade das 100 flores, que você possa ter tipos diferentes de organização política. É uma questão em aberto. Tá bom? Obrigado a vocês. Bom, vamos fazer...